Olá, muito boa tarde. A solenidade da Imaculada Conceição, que hoje se assinala, tem origens no século XVII, quando Dom João IV decidiu consagrar Portugal à Imaculada Conceição. Um marco relevante da ligação mariana que sempre existiu na história de Portugal e que está agora no livro de Dom Francisco Serra Coelho, Bispo Auxiliar de Braga e hoje convidado do programa Eclésia. Dom Francisco, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, neste dia da Imaculada Conceição. Boa tarde, obrigado eu. Uma saudação a todos os nossos telespectadores. Neste dia que é feriado, e já vamos dizer porque é que é feriado hoje. Antes, pedi-lhe que nos olhasse essa ligação desde as origens da fundação da Nacionalidade a Nossa Senhora. Que marcos vamos encontrando ao longo da história? Eu poria uma dinâmica em 7 marcos, a que chamaria 7 alianças. É esse o ritmo do livro que agora nos oferece. Exatamente. Encontramos logo no início da nacionalidade, Dom Afonso Henriques, ainda antes de ser proclamado rei pela monarquia de Leão, faz exatamente a consagração de Portugal a Nossa Senhora. É muito interessante este gesto. Ele põe aquele seu sonho de independência sob a proteção de Nossa Senhora. Depois vamos viver um momento da crise 1383-1385, em que 2 grandes personalidades têm a ver com a independência de Portugal. O mestre Davis, Dom João I, e Nuno Álvares Pereira. Fazem, evidentemente, a sua consagração. Mas há também uma questão muito interessante, é que há sempre o troféu da consagração. Dom Afonso Henriques agradece através de Alcobaça, através da Igreja das Alcáçovas em Santarém, de Nossa Senhora dos Mártires em Lisboa, e Dom João I com o grande monumento da Batalha, Nossa Senhora da Vitória, exatamente. E depois temos uma epopeia enorme, não é? A descoberta do caminho marítimo para a Índia. Portugal agradece a Nossa Senhora esse acontecimento e marca-o com o Mosteiro dos Jerónimos, Nossa Senhora de Belém. E vai ser exatamente a recuperação da independência, com a grande figura de Dom João IV, que vai fazer a consagração de Portugal a Nossa Senhora, guardada e velada em Vila Viçosa. Na referência à primeira consagração. Voltam sempre à primeira consagração. A imagem teria sido comprada por Dom Nuno Álvares Pereira, segundo se pensa, vinda de Inglaterra, numa grande devoção que nos tinha chegado a partir exatamente desta vivência que a Península Ibérica ainda não tinha tão assumidamente na sua tradição mariana. Dona Filipa de Lencastre trouxe e colocou em Coimbra, de um modo muito especial, esta devoção que chegou depois ao Reino e ao Santo Condestável. E a partir daí nós temos aquela bela imagem que, segundo investigações, é de facto a imagem autêntica pela sua conservação e ao mesmo tempo pela sua referência. E vamos depois ter um momento impressionante, não é? Que vai ser a vinda e a chegada das invasões francesas, que fazem com que a corte parta para o Brasil. Se Portugal não perder a independência, nós queremos proclamar novamente a consagração de Nossa Senhora. E assim acontece com Dom João VI, com a criação da Ordem da Senhora da Conceição. Uma ordem para todos aqueles que foram resistentes e permaneceram na fidelidade à nossa independência e permaneceram na pátria. Exatamente depois de 1834, com a expulsão das ordens religiosas e todo o sofrimento que o liberalismo traz, sobretudo aos conventos, aos mosteiros, e um pouco com todo o seu regalismo à Igreja Portuguesa, que vai ser anexada, digamos assim, ao poder político, o povo, como proclamação da alegria pela Imaculada Conceição, faz surgir o sameiro. O sameiro é feito com o ouro das argolas, das alianças, das pulseiras, dos cordões do povo genuinamente português, e é de facto um santuário que não foi programado nem pela coroa, nem pelos eclesiásticos. Nasce do povo. Nasce do povo. Eu penso que esta dimensão é muito bela, não é? No sentido de que nos traz aquilo que é a alma de Portugal em relação à Nossa Senhora. E, por outro lado, faz-nos recordar o princípio do nosso país, da nossa
nacionalidade sempre vinculada a Nossa Senhora. E a aliança tem duas partes. É um povo que reclama a proteção e é o outro lado que concede a proteção. E é esse outro lado que vai pedir a Portugal um serviço que leva a mensagem pelo mundo inteiro, que vai ser Fátima em 1917, também num contexto de grande inverno para a fé e de um humanismo razoável, um deserto razoável de humanismo, que é todo, enfim, o contexto do ano 17 da Primeira República. E estas 7 alianças redefinem bem um caminho da nossa história, com Maria sempre presente. E são essas 7 alianças que são apresentadas, cada uma no seu capítulo, no livro que hoje Exatamente. Mesmo é apresentado em Braga, não é? Com uma proposta também de enriquecimento, que é um apêndice, com as consagrações de Portugal a Nossa Senhora, começando logo pela Dom João IV, a Nossa Senhora da Conceição, guardada na nossa casa de Vila Viçosa, e depois as diferentes consagrações, sobretudo vividas na Cova da Iria. Começaram com o cardeal Serjeira, passando pelo cardeal Dom António Ribeiro, pelo Sr. cardeal Policarpo e a última consagração feita pelo Sr. Dom Manuel Clemente. São 9 textos de consagração, creio eu. De grande valor e, ao mesmo tempo, de profunda teologia mariana e que fazem sempre uma referência à missão que Portugal tem na sua dinâmica missionária. Portugal convoca-te para a missão é uma resposta, no fundo, a este apelo que vem com a genética de Portugal, com o seu ADN, e que o Papa João Paulo II nos lembrou numa das suas visitas. Esta relação entre Nossa Senhora e a história de Portugal, o que é que ela diz? É só uma relação de proteção e depois o prémio que se dá pela proteção conquistada, ou revela algo mais do que essa relação deve haver, revela a alma de um povo? Se nós formos ao percurso bíblico, descobrimos a linguagem da aliança. Não se pode ler o Antigo Testamento, a história de Israel, sem a linguagem da aliança. A aliança da vida, com enfim, a poesia do Gênesis de Adão e Eva, depois com a alusão a Abel e Caim, a constante aliança da vida, e depois o dilúvio, a aliança com Abraão, a aliança depois renovada em Moisés, a aliança do Deuteronômio e finalmente Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta dimensão da aliança é muito rica, muito profunda. E é uma aliança com Maria, ou seja, com a maternidade, com a ternura, com o colo, com o sentido do berço. Isto tem muito a ver com uma pátria que deve ser mátria também, que deve ser mãe. Portugal revê-se em Nossa Senhora, com uma dimensão grande de humanismo, e faz a diferença, de facto, de Portugal. A nossa história tem marcas muito profundas de ternura e de... Enfim, temos páginas muito complexas também de desumanidade, não é? Que todos conhecemos e assumimos, mas a nossa cultura foi capaz de fazer o Brasil, foi capaz de fazer o povo crioulo de Cabo Verde e toda a relação que nós temos pelo mundo, que é uma relação sempre marcada pelo afeto. A Nossa Senhora tem na história de Portugal, penso que uma presença de modelo e de referência para que a pátria seja também uma mãe. Por tudo isso, será justo dizer que este feriado, de 8 de dezembro, é um feriado apenas religioso? Não podemos limitá-lo a uma dimensão religiosa. Tem, de facto, uma base profundamente religiosa. Mas quando nós falamos no religioso, estamos a falar na alma de um povo que se religa, que se revê. E que se revê neste modelo, neste ícone, Nossa Senhora. Mas o 8 de dezembro é, de facto, também ligado à mãe. Nós não podemos esquecer que é tão profunda esta ligação ao ícone de Maria que durante séculos foi o dia da mãe em Portugal. Deveria voltar a ser, na sua opinião? Eu penso que tem uma grande vocação este dia, sendo dia da aliança materna. Aliás, há contexto onde é celebrado neste dia. E tem uma grande base de tradição e de história e, ao mesmo tempo, um caminho feito aonde voltamos muitas vezes. Há famílias que ainda guardam o dia 8 de dezembro. É muito difícil explicar eu à minha mãe, por exemplo, que tem 82 anos, que o dia da mãe agora já não é o dia 8 de dezembro. Houve uma história feita e essa história não passa assim
despercebida porque tem um contexto natural, a mãe das mães. Por outro lado, é sempre o lembrar a dimensão da maternidade que há de estar presente na nossa vida, no acolhimento e, enfim, na humanização. Estamos, portanto, diante de um dia, este 8 de dezembro, com uma carga histórica muito relevante e cultural também, que é necessário sempre recordar. Não podemos separar o 8 de dezembro do 1 de dezembro, da restauração da nossa independência, porque a independência de Portugal foi alimentada no seu desejo e na sua vinculação por uma espiritualidade. A espiritualidade concepcionista está na base do movimento que faz a restauração e que proclama o Duque de Bragança, como o oitavo Duque de Bragança, como rei de Portugal. Não é por acaso que Vila Viçosa tem uma relação tão profunda à Casa de Bragança e a Casa de Bragança à restauração. Há aqui uma vinculação que não podemos ignorar, porque a esperança é alimentada. E no contexto, enfim, do sofrimento de Portugal na sua situação de dependência a Castela, essa esperança foi alimentada por uma espiritualidade. E essa espiritualidade, com uma marca franciscana muito forte e, ao mesmo tempo, da Universidade de Coimbra, que tinha como base a defesa do dogma da Imaculada, faz viver a certeza de que não era um povo abandonado, não era um povo que estava entregue, de facto, a algo que era fatídico, a um fado de dimensão, enfim, negativa. Mas havia uma estrela da manhã que havia de trazer um dia novo. E é possível distinguir esse sentimento, essa perspectiva, que é uma dimensão religiosa, da vontade de expulsar o invasor que estava em Portugal? Eu penso que hoje é muito difícil não distinguir. Mas hoje, quando vemos casos semelhantes, são conflitos armados, a dimensão religiosa é afastada desse ambiente. Evidentemente. Hoje eu ia dizer isso mesmo. Hoje é difícil não distinguir nesta mentalidade que temos Igreja-Estado, a separação. Sim. Mas numa monarquia constitucional, ou depois na situação que estamos a analisar, anterior de uma monarquia em que se fazia, de facto, a junção trono-altar, não era possível fazer essa separação. A política tinha uma esperança alimentada numa espiritualidade e não conseguimos distinguir com clareza. Agora, evidentemente, da espiritualidade não brota a violência, mas da espiritualidade brota a luta pela liberdade. E o que se viu na restauração foi a luta pela liberdade, que exigiu, de facto, uma tomada de posição firme. Quer-me parecer que o nosso olhar de uma mentalidade, enfim, onde a laicidade está presente, faz-nos distinguir. Mas no contexto que se viveu não se distinguia. No século XVII era impossível. Era diferente, evidentemente. Uma última referência a este dia 8, dia da Imaculada Conceição, e sobretudo à relevância que ele tem na atualidade. Quando falamos em Maria e Nossa Senhora, falamos agora em Fátima, e diante do relevo todo que é dado a Fátima e a importância que tem para todo o mundo e para a espiritualidade mariana, que lugar ficou para Vila Viçosa, Sameiro, para a Imaculada Conceição? Nossa Senhora traz consigo, não é, toda a sua beleza. Não a podemos dividir ou, digamos, particularizar em aspectos que fazem dela, digamos, um mosaico separado. Mas é na beleza do seu tudo que aparece, de facto, o encanto da sua mensagem. Nossa Senhora de Fátima é Imaculada. É celebrada hoje em toda a comunidade cristã nesse mistério daquela que nunca foi sombra, mas foi sempre luz. E ao mesmo tempo que acreditou sempre no amor e na perspectiva da dádiva e que fez da sua vida uma dádiva. A Senhora da Conceição é celebrada em todos os santuários, com todas as designações. É Nossa Senhora que, de facto, conseguiu ser sempre a mulher livre. Senhora, nunca foi escrava do mal, enfim, da iniquidade, da corrupção, do vício. Ela é mulher livre por excelência e por isso é senhora. É alguém que tem uma liberdade interior que jamais foi calcada, foi dominada pela sombra, pela iniquidade. E essa liberdade faz dela a grande senhora, a grande rainha, que é celebrada pela beleza dessa proposta de que o homem também é rei, na grandeza da sua liberdade. E por isso
ela é celebrada na Cova da Iria, é celebrada em Vila Viçosa, é celebrada no Sameiro. É celebrada em todas as comunidades, ermidas, santuários populares, porque é de facto a origem da dádiva de Maria é a Imaculada Conceição. E essa presença está em todas as iconografias e em todos os mistérios da vida de Maria, é ela. Por isso, penso que hoje muitos portugueses, num número muito significativo, se reúne e celebra Nossa Senhora. Nós não podemos esquecer, de facto, o que significam as multidões de Fátima, as multidões do Sameiro e mesmo Vila Viçosa. Hoje vive um dia muito significativo no contexto interior do Alentejo. São sinais. Que confirmam essa ligação permanente de Fátima e da espiritualidade mariana à história de Portugal, que está agora neste livro de Dom Francisco Serra Coelho, que é apresentado esta tarde na Cripta de Sameiro, não é? Um livro que é editado pela Paulus e que estará, por certo, ao dispor, para nos olharmos estas várias alianças entre a história de Portugal e Nossa Senhora. Há um segundo tema para esta nossa conversa, porque o programa que aqui nos trazem cada sexta-feira tem também esse objetivo de deixarmos pistas de análise à liturgia do domingo, no caso o próximo, o segundo domingo do Advento, e poderíamos falar também da ligação de Nossa Senhora a este tempo do Advento, mas se calhar a partir dos textos do próximo domingo será mais oportuno falar do relevo que tem São João Batista neste tempo do Advento. Sem dúvida. Nós começamos logo pela primeira leitura, onde é anunciado que virá o precursor, numa coincidência muito interessante, com a figura de Elias e de João o Batista. No segundo livro dos Reis, capítulo 1, versículo 8, faz-se o anúncio de que Elias se agasalhava, se cobria com pele e se cingia com um cinto de cabedal. É exatamente essa proclamação que o capítulo 40 do profeta Isaías, o segundo Isaías, nos apresenta. Retomando. Há de voltar. Elias há de voltar como precursor e será um sinal da chegada do reino messiânico, do Messias. Por isso, João o Batista é o novo Elias. Esse refrão, preparai no deserto os caminhos do Senhor, que temos na boca de São João Batista, acontece também aqui neste texto de Isaías. Exatamente. Isaías, que nos é apresentado no capítulo 40, é uma situação muito concreta do povo de Israel, quando está a declinar a grandeza de Nabucodonosor, enfim, como hegemonia e, ao mesmo tempo, como primeira potência da Mesopotâmia, naquela circunstância de mudança do xadrez geoestratégico, e que se levanta Ciro II, o Grande, como senhor da Pérsia, hoje o Irão. E é essa figura que vai libertar o povo de Israel de todo o sofrimento de Nabucodonosor. E por isso Isaías canta a esta libertação, esta alegria que vem sobre o seu povo e que vai chegar, de facto, o anunciador dessa alegria. É que essa figura vem em nome do Senhor e confunde-se com o próprio Deus, que vem conduzir o seu povo. É, enfim, a beleza de Cristo, o novo Ciro, aquele que vem trazer o povo novamente à terra da libertação. Uma ideia que é retomada depois no texto do Evangelho, exatamente, exatamente. No capítulo 1 de São Marcos. Encontramos aí a apresentação de João o Batista, que coloca diante da comunidade o Emmanuel já presente, aquele que é o noivo que vem fazer a celebração das núpcias com a sua esposa, com aquela que é dada em casamento Israel. Por isso ele não é digno de desatar as sandálias, mas deve ser todo Israel, a noiva, a desatar as sandálias. É um símbolo muito rico, messiânico, e por isso que ele cresça e eu diminua, ele é que é grande, eu sou pequeno, e é ele que vós deveis seguir. Portanto, é este precursor que apresenta, já no meio do seu povo, o Emmanuel, o bom pastor, que traz, de facto, a boa notícia, que é todo o Evangelho. E é muito interessante que o Evangelho comece exatamente início do Evangelho, é início da boa notícia, início da proclamação desta jubilosa novidade,
que há no meio de nós a presença do Senhor, o Deus Emmanuel, que nos vem trazer a libertação. Uma referência ao texto da segunda leitura, a carta de São Pedro? Havia uma preocupação muito grande, por vezes quase obsessiva, da chegada do Messias. A comunidade primitiva vivia uma nostalgia muito grande, porque já não tinha o Senhor consigo. E Pedro lembra-lhe que, de facto, essa chegada tem um tempo que está no coração de Deus, que é o tempo da misericórdia, o tempo da salvação, o kairos. Não é contado pelos nossos cronómetros, não é o tempo cronos. E por isso devemos estar abertos a esse mistério do tempo de Deus. Será no tempo de Deus que o Senhor voltará. Até lá pertence-nos semear a esperança, viver na vigilância, na fraterna comunhão, na dimensão da caridade, nos vínculos do acolhimento. E é este povo que devia esperar, assim, na vivência do mandamento novo que Jesus nos deixou. E não na ansiedade. Não viver, de facto, na busca ansiosa e fatigante da chegada do Senhor como um fenómeno, mas devia viver, sim, a mensagem do Senhor como um testemunho. É, de facto, a chamada à Igreja de todos os tempos, à nossa Igreja de hoje também, que muitas vezes se confronta com o mais fácil, que são os fenómenos que se tornam palpáveis, os maravilhosos fenómenos, enfim, a busca do sensacional, mas a Igreja não é chamada a essa busca do mais fácil, do imediato, mas do tempo de Deus, que passa muito pelo testemunho de vida e, enfim, por esta constância permanente, que é o grande sinal do Evangelho lido na vida da comunidade cristã. Fica esse desafio para o tempo do Advento que vivemos e que agradeço ao Dom Francisco Serra Coelho ter estado aqui no programa Eclésia a apontar para o tempo de preparação para o Natal, num dia em que também quisemos dar a conhecer o livro que publica sobre a relação entre a história de Portugal e Nossa Senhora. Muito obrigado. Muito obrigado, Bel, por ter estado neste programa. Um santo Advento para todos. Muito obrigado. Mas logo o tempo de preparação para o Natal é vivido também na rádio, no programa que passa na Antena 1 pelas 22h45. Votos de boa tarde e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.